Olá pessoal, está começando o Conversa Pública e hoje eu converso com Edmilson Migovski. Ele vai bater um papo conosco sobre infectologia, sobre dengue, chikungunya. Rapaz, a conversa está imperdível. É um prazer falar com você, doutor. Prazer é meu, né? O assunto não é muito prazeroso, né? Mas é muito relevante. Pode não ter grande prazer em se abordar um assunto como esse, mas é de extrema relevância porque, infelizmente, a gente tem casos, né, crescentes no país. E há mais de 3 décadas, né? Nós temos notado um crescimento das doenças relacionadas ao Aedes aegypti. Tem alguma explicação para isso? Eu acho que o brasileiro resolveu adotar o Aedes aegypti como um animal pet, né? Passou agora a conviver no dia a dia da família do brasileiro, que é composta agora por pai, mãe, filhos e o mosquito que está lá convivendo, porque mais de 80% dos criadouros, eles se encontram na casa das pessoas. E para apimentar um pouco mais essa discussão, não só na casa das pessoas, mas em que lugar na casa das pessoas. O Ministério da Saúde recentemente solta um levantamento que mostra que mais de 80% dos casos é na água de consumo ou no lixo. E aí se discute como um pano de fundo dois grandes problemas: saneamento básico, fornecimento regular de água, coleta inteligente de lixo, lixo reciclado, que deveria ser reciclado, que não está sendo reciclado, e aí você acaba tendo todo esse caldo de cultura para cada período de anos ficar tendo problemas ou com dengue, ou com chikungunya, ou com zika, ou com maiarovírus, porque o mosquito, o Aedes, eu brinco dizendo que ele é um bioterrorista alado, é um terrorista com asas, capaz de carregar diferentes tipos de vírus, mais de uma dezena de vírus, e que no momento é dengue, depois pode ser zika, depois pode ser outra, até que toda a população esteja protegida para ele. Doutor, você pode me explicar assim os sintomas e as diferenças de cada doença? Olha só, esses vírus que a gente falou de dengue, zika, chikungunya, febre amarela, maiarovírus, é o que a gente chama de arbovírus. O que é arbovírus? São aqueles vírus que demandam ou necessitam de um intermediário, no caso um mosquito, para esse mosquito sugando uma pessoa infectada com qualquer um desses vírus, esse vírus se replica no tubo digestivo desse mosquito, na glândula salivar desse mosquito. Aí essa fêmea, né, que é a fêmea que pica porque precisa do sangue para maturar os ovos, no que ela vai picar uma outra pessoa, a fêmea faz uma coisa muito, né, cospe no prato que come, né? Ela solta uma saliva para que esse sangue flua fácil, então é um anticoagulante, e no que ela vai cuspir, ela acaba introduzindo o vírus que ela adquiriu de outra pessoa. E aí essa pessoa é infectada e aí mantém esse ciclo vicioso da doença. E para complicar mais ainda, como são doenças que cursam com febre, mal-estar, mas principalmente a febre, faz com que a pessoa respire mais rápido, o coração bata mais rápido, e essa pessoa enferma elimina alguns sinais que o mosquito se sente atraído por eles. Então, se eu tiver 2 pessoas, 2 gêmeos, univitelinos numa sala, um com febre e com dengue, outro não, a fêmea vai priorizar quem está com febre, e aí vai sugar o sangue contaminado, espalhando a doença. Por isso que a gente costuma dizer, olha, combater o vetor é legal, e usar repelente também é muito bom, principalmente quem está enfermo, para evitar que novas fêmeas sejam alimentadas por aquele mosquito. Do ponto de vista clínico, saber, isso aí é dengue, zika, chikungunya, maiarovírus, é muito complicado. Você acaba tomando por base dados epidemiológicos, dizendo, olha, naquela rua tal, no bairro tal, teve casos confirmados de dengue, portanto, os outros casos parecidos naquela região, eu digo que é dengue. Mas muitas vezes o diagnóstico é dado de uma forma retrospectiva. Tipo assim, olhei para você, febre, mal-estar, dor no corpo, manchas vermelhas pelo corpo, dor atrás dos olhos, todo o jeitão de dengue. Te oriento como dengue, aí depois de 3, 4, 5 dias, ao invés de você evoluir para a melhora, você começa a ter comprometimento das articulações, e aí fica com comprometimento que pode durar semanas, meses ou anos. Eu digo, puxa, aquilo que eu falei que era dengue, provavelmente era chikungunya ou maiarovírus, que tem um quadro clínico semelhante. Então, o quadro clínico dessas doenças, você vai ver, tem às vezes maior predomínio de um ou outro sinal, mas todos podem apresentar todos os sinais e sintomas, o que torna difícil o diagnóstico só tomando por base os aspectos clínicos. E os repelentes? A gente sabe que eles têm graus, o melhor, o pior, o que serve para criança, para adulto. Explica um pouco como funciona o repelente na prevenção da picada do mosquito. Existem 3 repelentes básicos que são bons.
que difere entre eles, às vezes, a idade a partir do qual você vai utilizar, você não orienta para criança abaixo de 1 ano, e também o tempo de duração da ação repelente. Por exemplo, icaridina, que é o nome químico, não é o nome comercial, parece, segundo estudos, que aquele que tem mais tempo de fator, né, que vai conseguir repelir o mosquito. E agora, com essa questão do maiarovírus, que pode ser transmitido em tese pelo pernilongo, nossa preocupação não é mais só durante o dia, é durante o dia com a Aedes, à tarde com a Aedes e à noite com o Culex, à noite com o pernilongo. E aí a manutenção do repelente é fundamental. Agora, não dá para você ficar usando o repelente sem combater o vetor, né? Então, o ideal é que você reforce a pesquisa de criadores na sua casa. Então, garrafas PET, pneus, garrafa de cerveja ou de refrigerante que não foi colocada com a boca para baixo, latinhas de conservas, tudo isso tem que ser ou furado, ou coberto, ou descartado em local seguro. Por isso que eu digo, embora todas as vezes que se fala em dengue, eu venha antes da entrevista com o médico, ou eu ou outro infectologista qualquer, na verdade, nós entramos quando os outros falham. Que outros? Não são os outros especialistas. Os outros ministérios, secretarias de crescimento, desenvolvimento, de saneamento básico, de educação. Né? Eu não ouso repetir, quer dizer, eu não me canso de repetir, melhor dizendo, eu não me canso de repetir que o principal problema de saúde da população brasileira é uma questão que está na educação. Educação para a saúde. Uma população bem orientada é uma população que, com certeza, vai adoecer menos. Por que eu falo isso? Você vê no sul dos Estados Unidos, tem um clima favorável, tem um mosquito e tem população. Por que você não vê epidemia? Porque lá o mosquito não se cria como se cria aqui. A água tem fornecimento regular, portanto, ninguém precisa ter suas caixas d'água em casa, ninguém precisa fazer seu reservatório em caixas improvisadas. E aí, o que acontece? O mosquito, a fêmea do Aedes, ela prefere 1000 vezes uma caixa d'água mal fechada ou com uma tampa rachada do que uma caixa totalmente aberta. Isso porque ela não gosta da luz, ela gosta de sombra e água fresca. E uma caixa d'água semi-fechada acaba sendo um hotel 6 estrelas para esses mosquitos. Né? Como a população e o governo podem ser assim, um elo forte no combate de todas essas doenças que a gente vem tratando no Conversa Pública? Quando você pensa na questão do mosquito e observa que é uma falha de um monte de setor, e já há 30 anos que a gente convive com isso, essa falha ela é crescente ou não contornável ao longo de 3 décadas. Né? O que eu acho é assim, que as pessoas não dão foco à coisa, ao fato em si. Não sei se por ignorância, por má fé. Vou te dar um exemplo. Digamos que a gente tivesse tido no Brasil, num único mês, 15 mil casos de bala perdida na região urbana da cidade. Eu pergunto, você iria entrevistar o médico sobre essa epidemia, porque é uma epidemia de bala perdida, ou você iria questionar o governador, questionar o presidente da República, questionar a segurança, questionar um monte de coisa, e não o médico, mas são vítimas da bala perdida. As pessoas são vítimas do mosquito. Então, a gente fica o tempo todo abordando a consequência e não foca a causa. A causa são os criadores. E aí eu acho que o governo ele tem a culpa quando ele não leva, por exemplo, para a escola as orientações nesse aspecto. Talvez não faça uma boa campanha de mídia, de marketing, voltada para isso. E aí fica essas coisas como era antigamente. Lá no dia D, isso mudou ainda bem, no dia D é dia de combate ao vetor. Eu dizia assim, é D de década. Você combate o vetor por uma década a fio ou a cada verão você vai ter problema. Depois de muitos anos, botando um monte de dinheiro em dia D, é que se passou a dizer que o combate ao vetor tem que ser semanal. Aí falou 10 minutos contra a dengue toda semana. Por que toda semana? Porque é o tempo do ovo desenvolver a forma adulta. E se você quiser combater o vetor, que para mim é o cerne da questão, se você quiser combater, melhor dizendo, o vetor e combater a dengue, é abater esse mosquito antes dele nascer. Né? Você tem um aeroporto cheio de avião, é melhor inviabilizar esse avião antes de subir. Depois que sobe, você perde o controle dele. Então, as pessoas ficam pleiteando por fumacê, que é uma grande bobagem, e não cuidam da sua própria casa. Para encurtar essa questão do vetor.
Considerando que 80% dos criadouros eles se encontram na casa das pessoas, em água de consumo humano ou em lixo, que deveria ser reciclado, ou cada um é seu próprio agente sanitário, onde eu cuido da minha casa e você cuida da sua, ou por mais que se coloque recurso, eu não vou ter um agente sanitário por casa, cada um que seja o seu próprio agente sanitário. E para você mobilizar a população é orientando, conscientizando. E as estações do ano, Dr. Migovski? A gente sabe que tem um período que está mais quente, mais frio, que chove mais, chove menos. Tem alguma explicação para essas doenças acontecerem nesses períodos determinados? No caso do Brasil, como você não tem aquele verão, inverno tão bem definido, você acaba relacionando os problemas nem tanto pela temperatura, e sim pela chuva. No inverno o mosquito baixa a bola dele. Sim, baixa a bola porque baixa a quantidade, os índices pluviométricos reduzem. Se eu estiver chovendo o tempo todo, às vezes o calor mais intenso, o que ele pode fazer? Fazer com que aquele do ovo ao mosquito com asa, portanto, competente para picar as pessoas, não seja 7 dias, seja 5. Ele acelera o processo de maturação, mas vai ocorrer. Então, tendo água parada, vai ter mosquito, né? Então, embora você perceba o número maior de casos durante o final do ano, início do ano seguinte, porque é o período de verão na maior parte do país, você tem essa relação nem tanto pelo calor, e sim pela maior quantidade de chuva. Então, isso pode ser diferente no norte e nordeste, porque tem estações de chuva diferentes do sul, sudeste e centro-oeste. Mas tem que combater o vetor de janeiro a janeiro. E sobre os casos mais graves, aqueles que geram até a morte, por que isso acontece? É falta de instrução? Chegou tardiamente no hospital? Você pode explicar um pouco? Chikungunya era uma doença endêmica em alguns países da América Central, da África. Então, quando essa doença passa a ser uma doença endêmica, de circulação comum por 5, 6, 7 décadas, o que acontece? Todos os adultos, adolescentes e as pessoas mais velhas já tiveram contato com o vírus em algum momento da vida deles. E então é uma doença basicamente de criança. Então a criança aguenta mais o tranco do que um adulto, ou do que alguém que tem uma comorbidade. No caso da chikungunya, por exemplo. Por que Zika vírus se relacionou com microcefalia no Brasil? Isso não foi observado em outros lugares. Que em alguns países africanos, por exemplo, é uma doença endêmica. Então é improvável que você tenha um adolescente ou um adulto vulnerável. Então crianças não engravidam. Então você acaba não tendo esses fatores de risco. Chikungunya, quando chegou no nosso país, se dizia chikungunya tem maior morbidade, deixa a pessoa doente por mais tempo, mas não tem a mesma letalidade da dengue. E a gente observou no Rio de Janeiro, por exemplo, que muitas pessoas morreram de chikungunya, porque a gente estava repetindo uma coisa que você meio que copiou dos outros. E realmente, quando você pega uma população basicamente jovem, sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença, a doença tem outra pegada do que uma população mais adulta. Então, nesse momento, e a dengue tem uma outra coisa interessante, né? Vamos lá, geralmente o leigo associa a gravidade ao grau de temperatura. E dengue tem uma lógica diferente. Dengue geralmente complica lá para o 4º ou 5º dia de enfermidade, quando a febre já não está mais presente. E a pessoa não é orientada contra sinais de alarme. Até porque, não querendo falar mal de colega, de médico, não é isso, mas assim, fico imaginando assim, depois de 20 pacientes que eu venho atendendo no pronto-socorro, numa UPA, por exemplo, será que a qualidade da minha informação de orientar as coisas de sinais de alarme vai ser a mesma por 20, 30 vezes, com um monte de gente lá fora querendo entrar, batendo na porta, dizendo que eu estou demorando? Então, a qualidade da informação também cai. Vou te dar um exemplo concreto. Digamos que o paciente chegou de manhã com alguma dor abdominal e febre. O médico olhou, verificou a pressão dele sentado, deitado, viu que não tinha nenhum problema de pressão, queda, porque é um sinal de alarme dengue, examinou, estava bem, então vai para casa. Está bem, não tem problema não. Aí de noite, houve aumento da dor abdominal e ele já não está mais com febre, como estava de manhã. Ele disse, eu fui de manhã, estava com febre e dor abdominal, o médico me examinou, disse que estava bem, eu não vou voltar porque ele vai dizer que eu estou bem, porque agora eu estou com dor abdominal. E dor abdominal é um sinal de muito mais alarme do que a febre. A febre eu nem considero como um alarme em dengue. Então, o que falta, acho que se a gente pudesse até fazer um quadrinho nesse programa, dizer, olha, dor abdominal intensa, vômitos, qualquer que seja ele, enchimento capilar lentificado, porque o nome que vocês enchimento capilar é isso aqui. Você aperta meu dedo é vermelho normalmente, você aperta,
dele branco. Quando você solta, ele fica branco. Mas logo, logo ele fica vermelho. Eu peguei, apertei, iniciozinho ele está branco, logo depois fica vermelho. Isso que a gente chama de enchimento capilar. Esse enchimento capilar, meu dedo do branco ao rosa de novo, tem que demorar menos do que 3 a 4 segundos. Menos do que eu falar a palavra o elefante. Eu falei a palavra o elefante, o dedo não ficou ainda vermelho, estou com o enchimento capilar lentificado, meu sangue está espesso, está grosso, o sangue está fluindo de forma muito difícil, e quando flui de forma difícil aqui, flui de forma difícil no rim, no fígado, no coração, no sistema nervoso central, e essa menor perfusão desses órgãos vitais leva, se você não tratar, não hidratar bem esse paciente por via endovenosa, ao que a gente chama de falência múltipla dos órgãos, e aí a morte acaba ocorrendo muito rápida. Então, esse exemplo que eu te dei, o paciente foi de manhã com dor abdominal e febre, e foi liberado à noite, aumentou a dor abdominal e ele não volta, pode ser até que ele não amanheça o dia. Aí vão dizer assim, erro médico, ele foi de manhã e o médico liberou ele. À noite, depois que ele dormiu, 2 horas depois, quando fui ver, estava passando muito mal, deu entrada morto. Dengue faz isso, mata rápido. A UFRJ descobriu um primo da chikungunya, o maiário. Tem explicação para esse vírus? Quais são os sintomas? O que acontece? Conta pra gente, doutor. O Aedes aegypti é um mosquito que transmite boa parte dessas viroses. Pode transmitir febre amarela, pode transmitir dengue, chikungunya, zika e também o maiarovírus. Só que o maiarovírus foi identificado esse tipo de vírus no Culex, que é o pernilongo comum. E aí, puxa vida, qual é o problema? A população de mosquito comum, do mosquito, do pernilongo, é no mínimo 20 vezes maior do que a população do Aedes. Primeiro ponto. Segundo ponto, a forma desse mosquito da dengue se replicar é um pouco diferente. Ela pega, por exemplo, um recipiente de água, né? E aí eu tenho aquele fundo d'água, ela coloca o ovo 2 milímetros acima do espelho d'água, não coloca o ovo na água. Tá, qual a importância dessa informação? Se eu não permitir que aqui seja reabastecido de água, esse ovo vai ficar lá e não vai dar um adulto. Ela bota na parede na esperança de que esse nível da água suba, pegue e eu depois de uma semana tenho um mosquito. Tanto é que esse ovo colocado na parede do recipiente, acima da água, dura 500 dias ou mais. Então, o ovo que foi colocado no verão de 2018 pode eclodir no verão de 2019. Então, esse é o Aedes. E o pernilongo, como é que faz? Não bota o ovo na parede, bota o ovo na água. Então, ele fica dependendo de aumentar o nível da água, está lá já. Então, uma poça d'água, por mais de uma semana, 10 dias, pode servir de criadouro do Culex, do pernilongo, mas talvez não sirva para criar o Aedes. É por isso que você tem uma população maior de mosquito comum do pernilongo do que o Aedes. E aí, esse é o perigo. Se o maiarovírus tivesse a capacidade, né, essa competência, ou de ser transmitido tanto pelo Aedes quanto pelo Culex, pelo pernilongo, a gente começa a perceber a gravidade da situação. Se você mesmo chamou, e eu concordo, que é um vírus primo irmão de chikungunya, porque dá acometimento articular, e esse acometimento articular pode ser crônico, porque às vezes você pode ter a erosão, o desgaste da cartilagem em 5 a 10% dos pacientes, e esse paciente vai ficar com comprometimento, então, por mais tempo. Então, pode não ter a letalidade da dengue, nem a letalidade da febre amarela, mas tem uma morbidade maior, a pessoa fica mais tempo doente. A gente sabe que tem alguns remédios que não são indicados de forma alguma para as pessoas estarem tomando antes de terem um quadro clínico. Você pode explicar quais são aqueles que não se deve tomar e aqueles que talvez você possa estar tomando? Eu brinco dizendo que automedicação nem com o médico, né? Nem eu que sou médico deveria me automedicar, embora, obviamente, por ser médico eu me automedique em algumas situações, mas tem essa máxima entre nós. Tem um medicamento que é realmente proibido no paciente com dengue, que é o ácido acetil salicílico. Esse é proibido porque no paciente com dengue tem uma tendência de baixar a quantidade de plaquetas, favorecendo o sangramento. Existe também um comprometimento da função dessa plaqueta pela própria situação da infecção. Então, por isso, você acaba não fazendo o ácido acetil salicílico. E também não faz anti-inflamatório. Mas tem um medicamento que todo mundo usa e eu critico muito, porque nenhum medicamento analgésico antitérmico tem estudos comprovando que eles sejam seguros e eficazes em paciente com dengue. Então, a indicação ou a contraindicação se baseia
nos dados, né, como é que esse vírus se comporta, na fisiopatologia, portanto, da doença, e na farmacologia dessa droga, como essa droga funciona. E por conta dessas avaliações, que são avaliações indiretas, eu tirei do arsenal terapêutico o ácido acetil salicílico. E coloquei, e aí eu acho que a gente tem que colocar uma dúvida, eu não coloquei, mas os guidelines, os guias, as rotinas de orientação do Ministério da Saúde, da OMS, recomendam o uso do paracetamol, que dentre todos esses medicamentos, analgésico, antitérmico, é o medicamento que mais causa lesão hepática, é o medicamento mais hepatotóxico. O vírus da dengue, ele é um flavivírus, que é da mesma laia, da mesma turminha da hepatite C. Hepatite C dá lesão hepática e dengue dá lesão hepática. Se eu fosse fazer uma avaliação hepática de todo paciente com dengue, pego 100 pacientes com dengue, eu vou ver que de 80% a 100% desses pacientes tem algum grau de comprometimento do fígado. E aí a pessoa toma um medicamento e vai piorando mais ainda. Então é uma discussão meio que longa, mas o que eu costumo dizer, no caso da dengue, a melhor coisa que você pode fazer, aí você está autorizado a se automedicar, é líquido, bastante líquido, e não bebida alcoólica. E usar o antitérmico, dipirona, o ibuprofeno em baixas doses, que não é uma coisa consensual, ou mesmo paracetamol, que é algo defendido por um monte de médicos, usar de forma muito econômica, muito racional e o menos possível, porque, como eu falei, não existe nenhum estudo clínico que fundamente que o medicamento A, B, C ou D seria mais seguro ou eficaz. Mas o que se contraindica realmente é o ácido acetil salicílico e não toma por base estudo clínico, toma por base bom senso, conhecimento da fisiopatologia e da farmacologia dessa droga. Sobre o tempo de repouso, doutor, as pessoas às vezes ficam agitadas, veem que tem uma pequena melhora no seu quadro e já querem trabalhar. O que você pode falar para elas? No caso do repouso, ele é fundamental também, até porque a pessoa não consegue trabalhar com dengue. Mas ele parece ser mais mandatório nos pacientes com maiarovírus e com chikungunya. Que também tem algumas observações de aquelas pessoas, por exemplo, eu sou manicure, pedicure, eu vou ficar sentadinha, já não estou mais com febre, vou voltar a trabalhar. Essa coisa de você demandar precocemente as suas articulações, isso pode aumentar o risco de lesão. Sou jogador de futebol, preciso jogar, preciso fazer atividade física. Isso pode também acometer as articulações. Então, a gente tem recomendado o repouso por 2 ou 3 semanas com esses pacientes com chikungunya e agora com maiarovírus, por conta desse risco da erosão das cartilagens, né? E existem alguns medicamentos com ação antiviral, ainda não licenciados, mas aí é um papo que teria que ser de médico para médico, mas eu tenho recomendado isso quando alguém me demanda, porque a gente acaba não tendo nenhum antiviral hoje licenciado. E tem algumas plantinhas, alguns desses chazinhos da vovó, que também não posso dizer qual é, que comprovadamente tem uma ação antiviral bem importante para dengue e para a febre amarela, por exemplo, e que deve ter também ação contra os outros vírus. Bom, pessoal, o Conversa Pública fica por aqui. Espero que todos tenham aproveitado, gostado, anotado as dicas do Dr. Migovski. E na semana que vem tem mais. Até a próxima. Tchau, tchau.